São Pedro, o primeiro Papa. Quem é que não conhece a vida de São Pedro, daquele pescador da Galileia, escolhido por Nosso Senhor para ser o primeiro apóstolo? São Pedro, forte na fé, dedicado ao Divino Mestre, a ponto de querer defendê-lo com a espada. São Pedro, que fraco na tentação negou o Mestre, mas pela contrição se levantou e por Jesus foi nomeado chefe da Igreja. Não é tanto a vida de São Pedro que hoje se nos apresenta, senão mais o seu pontificado. Na primeira vocação do apóstolo, Jesus o fitou e disse: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, o que quer dizer Pedro, isto é, pedra. Essa mudança de nome é significativa. Jesus mesmo deu a explicação desse nome quando em Cesareia de Filipe disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nessas palavras, Jesus anuncia, entre outras coisas, que Pedro é rocha inabalável, que serve de fundamento à igreja. Na mesma recebe o supremo poder, e a ele são entregues as chaves do céu. Depois da gloriosa ressurreição, da pesca milagrosa, do repasto misterioso na praia do lago Genezaré, Jesus dirigiu-se a Pedro perguntando-lhe: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, sabeis que vos amo. Jesus disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Com essas palavras, Pedro foi pelo Divino Mestre instituído pastor do seu rebanho. Assim São Pedro o compreendeu e pelos apóstolos foi reconhecido chefe da igreja. Logo depois da ascensão de Jesus, Pedro propôs a eleição de um substituto de Judas. Na festa de Pentecostes, Pedro tomou a palavra e falou com tanta convicção e tanto poder que no mesmo dia 3.000 judeus pediram o batismo. Foi Pedro também o primeiro que com grandes milagres confirmou a verdade da fé que pregava. Ao pobre paralítico que sentado na porta do templo lhe pediu esmola, disse o apóstolo: Prata e ouro não possuo, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. No mesmo momento, o paralítico se levantou e andou. Além destes, Pedro operou ainda muitos milagres. Doentes que lhe tocavam a orla do manto ou que se colocavam na sombra ficaram curados. As autoridades do templo quiseram proibir Pedro de pregar a nova doutrina. Este, porém, respondeu: É preciso obedecer a Deus, de preferência aos homens. Assim, Pedro pregou o evangelho com toda franqueza, não temendo cárcere e açoites. Foi também o primeiro dos apóstolos que pregou aos gentios, como prova a conversão de Cornélio. É difícil resumir em poucas palavras o que o grande apóstolo fez pela propagação da Santa Fé. Atravessou toda a Palestina, pregou e fez milagres estupendos onde quer que chegasse. Curou instantaneamente a Enéas da paralisia de que sofria havia 8 anos. Chamou à vida a Tabita, ordenou sacerdotes e sagrou bispos. Fixou residência em Antioquia, onde permaneceu durante 7 anos. Preso por ordem de Herodes em Jerusalém, foi por um anjo libertado da prisão. Depois disso se dirigiu a Roma, a sede da idolatria. De lá mandou missionários para a França, Espanha, Sicília e Alemanha. 9 anos depois, sendo expulso de Roma, voltou a Jerusalém, onde pouco tempo ficou para procurar outra vez a capital do império. Em Roma vivia um grande feiticeiro chamado Simão, que fazia guerra à Igreja de Cristo. Tendo muito prestígio entre os romanos e sendo protegido de Nero, marcou um dia em que, para comprovar a verdade da sua doutrina, diante de todo o povo, ia elevar-se ao céu. Chegou o dia determinado e Simão de fato subiu aos ares. Pedro fez o exorcismo e ordenou aos maus espíritos que se afastassem, e Simão caiu de uma altura considerável, fraturando as pernas. Você está vendo isso? Você está vendo os demônios fazendo prodígios? É o que vai acontecer com o anticristo. Muita gente vai ver o anticristo fazendo prodígios e vai pensar que ele é Jesus. Não é. Ele é o filho do diabo. Aqui está provado isso. Quando São Pedro faz o exorcismo, simplesmente os demônios se afastam e o tal de Simão cai no chão, arrebentando as 2 pedras. Perceba como eles vão fazer para enganar, são os demônios dos ares. Perceba como eles vão fazer para enganar as pessoas. E olha que isso foi anunciado por Nossa Senhora em La Salete, lá no século XIX.
Preste atenção para não ser enganado pelo anticristo. O primeiro que vem não é Cristo, é o anticristo. Jesus só depois dos 3 dias de escuridão. Primeiro é o anticristo, a besta, a marca da besta. Quanta gente não vai enganada aí colocar a marca da besta achando que é marca de Deus. Preste atenção, preste atenção. Quem fizer isso está condenado para sempre. Esse fato abriu os olhos a muita gente, que em seguida muitos vieram pedir o sacramento do batismo. Mas serviu esse fato também para que se desencadeasse uma furiosa tempestade contra a jovem igreja. O imperador Nero atiçava as paixões contra os cristãos. Pedro conservara-se algum tempo escondido da senha do tirano e projetara a fuga de Roma. Saindo da cidade, teve uma visão. Viu diante de si o divino mestre e disse: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: a Roma, para ser crucificado outra vez. E a visão desapareceu. É exatamente esse quadro que eu trouxe para vocês aqui. Inclusive tem um filme clássico aí, né, no cinema antigamente, chamado Quo Vadis, para onde vais? Então é justamente ali, Quo Vadis Domini, para onde vais, Senhor? É quando São Pedro está fugindo de Roma e Jesus está indo para Roma. Pedro compreendeu o sentido das palavras e voltou para trás. Foi preso e levado ao cárcere Mamertino, onde se achava também São Paulo. A prisão durou 8 meses. Nesse meio tempo, São Pedro converteu os carcereiros Martiniano e Processo, que com mais 48 neos-cristãos sofreram martírio. Escreveu 2 epístolas, que são as primeiras cartas pastorais dirigidas à cristandade. Condenado à morte, São Pedro foi, como divino mestre, cruelmente açoitado e em seguida levado à colina vaticana para ser crucificado. Estando tudo pronto para a execução, São Pedro pediu aos algozes que o pregassem na cruz com a cabeça para baixo, porque se achava indigno de morrer como divino mestre. Então a cruz para baixo, invertida, não tem nada a ver com o demônio. Nosso primeiro Papa pediu para morrer assim, por se achar indigno de ir aí da forma normal da cruz, num sentido normal, parecer com Jesus, porque se achava indigno disso. Eles vão roubando, né? O demônio vai roubando os símbolos da igreja, deformando, deturpando, e aí começa essa bagunça que nós estamos vendo, né? De confusão. É como a história do triângulo equilátero, que para os gregos era uma figura perfeita. E aí então, em algumas igrejas bem antigas, se representa ali Deus justamente com o triângulo equilátero e o olho no meio. Pronto, é o olho que tudo vê, olha só, a igreja está metida na maçonaria. Tá mesmo, mas isso daí é muito antes. Isso daí é justamente representação mais antiga, não é um símbolo do grande arquiteto do universo, não tem nada a ver. É que é a representação antiga justamente de Deus, o qual não podemos fazer imagens. Nós não podemos fazer imagens de Deus, nem do Divino Pai Eterno não podia, entenda isso. Entenda de uma vez por todas que não é para ter imagem de Deus. Em alguns momentos catequéticos, como acontece no Vaticano, tem lá uma representação de Deus criando lá Adão e tudo mais. Isso é para a catequese das pessoas, mas o Catecismo Amarelo cita, que é de São João Paulo II, que não é para fazer representação de Deus. Cuidado, gente. Tem muita coisa moderninha aí que a gente não via antes. De repente o pessoal surge com umas coisas, você não sabe de onde surgiu, né? É como lá a devoção ao Senhor Jesus das Chagas, é isso? E que a gente olha Jesus com a roupa aberta até no umbigo. Isso aqui, Jesus jamais usaria roupa assim. Cuidado. Cuidado, tem muita gente querendo assim se aproveitar da fé dos cristãos, não exatamente levá-los para Cristo, certo? Tudo bem. Assim morreu o primeiro Papa da Igreja Católica. No lugar do suplício foi mais tarde edificada a Basílica de São Pedro. Os restos mortais do Príncipe dos Apóstolos e primeiro Papa se acham na mesma Basílica. São Pedro, rogai por nós. Você entendeu? Você entendeu agora a importância da Basílica de São Pedro? A Basílica de São Pedro é construída em cima, e o altar-mor, especificamente, em cima do túmulo de São Pedro. Foi ali que consagraram o Vaticano a Pachamama, lá em outubro de 2019. A última missa que teve no altar principal, no altar-mor, que só é reservado, só os papas podiam fazer celebração ali da missa, da Santa Missa, foi justamente com a Pachamama no altar, no final do Sínodo da Amazônia, no final de outubro de 2019. Quando o Bergoglio recebe um vaso de planta, o mesmo vaso que tinha sido usado
para rituais no início do mês, dia 4 de outubro, lá nos Jardins do Vaticano, colocaram então terra e uma planta, simbolizando a Mãe Terra. Ele recebe isso todo sorriso e coloca em cima do altar. Liturgicamente está completamente errado. O altar não é prateleira, o altar não é para colocar simplesmente vaso de decoração, nem nada disso. E na verdade a procissão de oferenda também não é para receber vaso de planta. Acontece que ali estava sendo celebrada a missa da Pachamama, não tinha nada a ver com o Senhor. Já não tinha nada a ver mais. Ali definitivamente foi o golpe de misericórdia. A igreja que já estava em cisma com a renúncia, entre aspas, forçada do Papa Bento XVI, com a tomada de poder do golpe que deram contra ele, essa igreja finalmente, então, consagra a igreja, o Vaticano e a Igreja Universal, claro, por tabela, aí justamente a Mãe Terra. E como não puderam levar uma estátua, porque quem acompanhou na época, eu acompanhei assim, as notícias direto, o dia inteiro, indo atrás de informação, ele queria levar uma estátua da Pachamama mesmo, era isso que era o projeto. Mas acontece que vários bispos, assim, por causa da reação de muitos católicos no Brasil e no mundo, aqui puxados por mim, que foi quem denunciou isso daí, começou comigo, então, por causa da reação de muitos católicos, vários bispos, mesmo estando no Sínodo da Amazônia, disseram que não iam participar então da última missa, porque ia ser um escândalo final, né? Ia ser o escândalo final daí ter a estátua da Pachamama em cima do altar. Deram um jeitinho, levaram do mesmo jeito a Mãe Terra, Pachamama, tudo uma coisa só, né? Uma é sinônimo da outra, justamente nesse vaso de planta. Então quando você vê aí nas igrejas bergolianas um vaso de planta com terra, vasinho de flor, eu ponho aqui um solitário, né? Como falava antigamente, um vasinho com água e flor não tem nada a ver com Mãe Terra, é só decoração, oferenda ao Senhor, como é na igreja sempre. Tem aí santos que ficavam encarregados de oferecer flores no altar. Histórias maravilhosas de santos e santas, que o papel deles era colher as flores e colocar no altar, em oferenda a Nossa Senhora e oferenda ao Nosso Senhor. Não tem nada a ver com Mãe Terra. Mas quando coloca a terra e o vasinho de planta, aquilo ali é representação da Mãe Terra. E como nós não vimos isso aos montes nas igrejas por aí? Uma vez eu perguntei numa igreja, numa capela franciscana, antes da missa, conversando com alguém ali da intenção da missa, nossa, colocaram vaso com terra muito antes de tudo isso, coitado, nem sabia, inocente, não sabia de nada, né? Nossa, colocaram vaso com terra, é mais ecológico, né? A gente não mata a planta, a gente coloca o vasinho, a planta fica ali viva, né? Não precisa matar a planta para embelezar aqui o altar do Senhor. Pronto, deu uma satisfação, mas a gente sabe que não é isso. A ecoteologia, infelizmente, tem muita mão de franciscanos aí no meio. Infelizmente. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos também comemorando, além do dia do Papa, ou melhor, além do dia de São Pedro, estamos comemorando também o dia do Papa, porque aí vem de São Pedro para nós, desde São Pedro para nós, aqui para chegar no Papa Bento XVI, passando por vários papas até chegar então em São Bento XVI, que hoje está no céu. Eu vou falar disso na próxima reflexão. Certo? Então, é isso. Vamos continuar firmes na fé. Nós agora é uma época que nós não temos Papa, mas a igreja está nas nossas mãos como leigos, de acordo com todas as limitações que nós temos como leigos, mas sendo feitas novas todas as coisas, porque a igreja de Cristo ele faz o que ele quiser e ele fez. Ele criou a igreja doméstica, ele trouxe a igreja dele para a igreja doméstica. Nós não temos Papa aqui na Terra nesse momento. Nosso Papa, nesse exato momento, está no céu e a sede está retida. Eu vou falar disso já já. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, estudo bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente.